Vou te dar uma dica para quando você estiver fazendo carreiras encurtadas pelo método Wrap and Turn em um padrão de ponto cordões, como é esse que eu tenho aqui. Eu tenho uma pequena amostra só para visualizar mesmo, e quando a gente faz o Wrap and Turn, a gente tem uma carreira depois, onde a gente recupera o ponto envolvido, levantando aquela perninha do wrap, como eu fiz aqui e aqui. Só que isso acaba gerando uma quebra visual no padrão de pontos. Especificamente no ponto cordões, quando você fizer carreiras encurtadas com wrap and turn, você pode simplesmente tricotar sem levantar aquelas perninhas. E aí você vai ter esse aspecto visual bem mais contínuo, como é o caso desse outro exemplo aqui em cima. Vou demonstrar para poder explicar melhor. Então, vamos lembrar que para fazer o wrap and turn, a gente tira esse ponto aqui primeiro da agulha, passa o fio lá para frente, devolve o ponto, e aí é só virar e continuar tricotando normalmente. Então, ó, nesse meu exemplo aqui, eu fiz um wrap and turn nesse ponto, tá com a perninha aqui embaixo, ó, e o outro nesse ponto aqui, a perninha dele tá aqui embaixo também. Então, eu vou demonstrar como seria o wrap and turn normal. Bom, normalmente, o que a gente faria? Pega essa perninha aqui que a gente envolveu o ponto, levanta ela e tricota junto com o ponto da agulha, normalmente. Qual que é o resultado disso? Essa perninha verticalizada aqui, ó, que acaba se destacando ali no meio do padrão de gominhos horizontais do ponto cordões. Já essa outra aqui eu vou fazer da seguinte forma, ao invés de eu levantar essa perninha aqui e tricotar junto, não, eu vou só deixar ela lá e tricotar o ponto normalmente. Faço meu ponto meio ali nele e sigo a vida. E olha só a diferença visual, aquela perninha ficou horizontalizada, então ela continua o padrão do cordão ali. Ó, repara nesse meu outro exemplo lá de baixo, tem uma perninha aqui bem mais na vertical, tá vendo? Aqui também, ó, uma perninha mais na vertical. É aquele wrap que a gente pegou junto lá com o ponto. Já aqui em cima não, olha só a diferença. Essa mesma perninha ficou deitada, então ela acaba seguindo a lógica visual do padrão de cordões. Esse efeito aqui de cima fica muito mais discreto do que a carreira encurtada que eu fiz lá embaixo, levantando aquela perninha do wrap. Já conhecia essa dica?